Ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho hoje com Epicteto. E o tema do dia é: o prazer pode se tornar punição. Vamos falar com o livro Encheiridion de Epicteto, capítulo 34. E, vamos lá, dia 13 de fevereiro, o prazer pode se tornar punição. Sempre que tiveres a impressão de prazer ou qualquer outra, não te deixes levar por ela. Permite que ela espere tua ação, para por um instante. Depois disso, evoca ambos os momentos. Primeiro aquele em que desfrutaste o prazer e depois aquele em que o lamentarás e detestarás a ti mesmo. Em seguida, compara com eles a alegria e a satisfação que sentirias por se abster por completo. No entanto, se surgir um momento aparentemente apropriado para agir sobre tal impressão, não te deixes vencer por sua comodidade e graciosidade, mas age contra tudo isso, pois é a melhor consciência de superá-la. Autocontrole é algo difícil, sem sombra de dúvidas. É por isso que um truque muito conhecido das dietas pode ser útil: o dia do lixo. O dia da semana em que é permitido comer de tudo. De fato, as pessoas que estão seguindo a dieta são estimuladas a fazer uma lista durante a semana de todas as comidas que desejaram, para que possam ter o prazer de desfrutá-las todas de uma só vez. A ideia é que se você se alimentar de maneira saudável 6 dias em cada 7, ainda sairá ganhando. A princípio, isso parece um sonho, mas qualquer pessoa que tenha realmente feito isso sabe a verdade. Em todos os dias do lixo você come até passar mal e depois se sente mal. Não demora e você está abolindo esses dias por livre e espontânea vontade, não porque precisa deles e com certeza não os quer. Não é diferente de um pai que pega o filho com cigarros e o obriga a fumar um maço inteiro. É importante conectar a chamada tentação com seus efeitos. Quando você compreende que ceder pode ser pior do que resistir, um impulso começa a perder o seu apelo. Dessa maneira, o autocontrole se torna o real prazer e a tentação se torna o remorso. Quando eu leio e eu paro e reflito, de maneira prática e direta, a gente deveria encarar a vida e encarar as coisas seguindo a seguinte lógica: deixa eu entender quais são os benefícios e os malefícios daquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou criar algo do zero. Eu vou começar... já sei. Já pensei. Eu estava ouvindo uma pessoa me falar essa semana que está começando uma carreira do mais absoluto zero e por isso que está difícil e por isso que ela não começa. E eu falei assim, tá, me explica melhor o que é começar uma carreira do mais absoluto zero? E ela começou a falar que ela está fazendo uma transição de carreira, está recomeçando em algo novo, algo que ela nunca fez, algo que ela não lida bem. Ela tem uma história com outra profissão e que isso a assusta e por isso ela tem receio de começar. Eu falei, tá bom. E o que é que você está perdendo de maneira prática? Eu estou perdendo a oportunidade de começar. Eu falei, tá bom. Você já ouviu falar sobre a sigla COI? Todo mundo, quer dizer, todo mundo, a maioria das pessoas já ouviram falar na sigla ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Então é quanto dinheiro você coloca em algo e quanto de retorno aquilo volta. Porém, em gestão a gente tem uma outra sigla, COI, que é o Cost of Inaction, o custo de não fazer nada. Quanto custa, eu perguntei para ela, quanto custa você não fazer nada? E ela olhou para mim e falou assim, eita, nunca parei para pensar por essa perspectiva. Aí eu falei, quanto custa de dinheiro, quanto custa da sua saúde mental, quanto custa da sua liberdade, quanto custa desse nervoso que você passa à toa. E quando ela comparou aquilo que ela estava deixando de ganhar com com o medo de não fazer por não estar perfeito,
esse custo ficou muito alto. E ela olhou e falou assim: eita, não, custa mais ficar sem fazer nada. E para a maioria de nós, na maior parte do tempo, custa mais ficar sem fazer nada. Só que a gente não para calcular qual é o COI. A gente está tão acostumado com a vida que a gente já vive, com as coisas que a gente já faz, com aquilo que a gente já pratica, que a gente não calcula qual que é o custo que eu tenho de mudar e qual que é o custo que eu tenho de permanecer o mesmo. Qual que é o retorno que eu vou ter se eu mudar e qual é o retorno que eu vou ter se eu permanecer a mesma pessoa. E nessa hora, a gente faz o gancho com o que Epicteto falou. Às vezes, você coloca o objetivo na jornada e você tem um subterfúgio, você tem uma fuga aqui para falar. Só que quanto mais consciente dos benefícios sobre aquilo que você quer fazer você tem, quanto mais consciente do ROI, do COI e do que pode se tornar aquilo que você quer fazer, isso aqui vai perdendo valor. Aquilo que antes era super importante vai perdendo valor. E aqui você adquire clareza e coragem para fazer aquilo que você quer fazer. Mas a maioria das pessoas, óbvio que não se aplica a vocês porque vocês são especiais, mas a maioria das pessoas não pensa assim. Elas pensam muito mais no que pode dar errado, no que pode não funcionar, no que aqui tá ruim, mas tá bom. Aqui tá ruim, mas tá aceitável. E fica vivendo uma vida mediana por medo de viver uma vida que ela merece viver. Então, o meu conselho para você hoje é: avalie qual é o custo de permanecer igual e qual é o custo de mudar. E olha, se a sua vida tá boa o suficiente para você não querer fazer nenhuma mudança. Ou se o custo de permanecer igual não está sendo maior e mais doloroso do que o custo da mudança. Porque um dia na minha vida, quando eu decidi fazer transição de carreira, o custo de ficar igual era muito mais caro do que o custo de mudar. E aí, do nada, quando eu comecei a comparar isso, o custo de permanecer igual, ele fez assim. E o custo de mudar, cara, você olhou e falei, ué, o custo da mudança tá mais fácil, tá mais barato, tá mais tranquilo do que o custo de permanecer igual. Permanecer igual tá me fazendo sofrer. Mudar pode ser que sim, pode ser que não. Mudei. Então eu quero que você calcule, independente de para qual área da tua vida você quer, qual é o COI que você tem que pagar? Qual é o custo de permanecer igual? E a partir daí, como ele disse hoje no título, o seu prazer de permanecer igual, de permanecer numa vida mediana, de permanecer numa vida medíocre, sem que você menos espere, se torna punição e a mudança se passa a ser inevitável. Tá bom? Vamos fazer o nosso acordo do dia de hoje? Bora lá? Qual que é o nosso acordo de todos os dias? Todos os dias a gente termina a live falando que a gente vai dar o nosso melhor, que a gente vai dar o nosso 101%. Que a gente vai se dedicar no dia de hoje dando o nosso 101%. Então, se você está comigo nessa e vai entregar o teu melhor hoje, já comenta aqui 101%. Para eu saber que você assumiu esse compromisso com você, de entregar o seu melhor, de fazer o seu melhor, de se dedicar, de se esforçar e a partir daí começar a transformar a sua realidade e os seus resultados. Digita aqui 101%. E amanhã a gente retorna com mais uma live, com mais um Diário Estoico, onde a gente vai trazer amanhã, deixa eu já te adiantar, o que vai ter amanhã? Vamos ver. Sabe, todo dia de manhã eu abro e leio, né? Mas vamos ver. Amanhã o tema é pense antes de agir. Amanhã nós vamos falar sobre pensar antes de agir. Tá bom? Então vamos lá. Um beijo, ótimo dia
Espero que hoje você dê o seu 101%. Te vejo nos meus stories hoje. Hoje tem tanta coisa para acontecer. Hoje tem viagem, hoje tem milhões de coisas. Vou te mostrar tudinho. E te vejo aqui amanhã, às 7 da manhã, tá bom? Um beijo, ótimo dia e até mais. Tchau, tchau. E se você está assistindo isso pelo YouTube, já deixa o teu like, já se inscreve no canal e amanhã nós temos um outro vídeo falando sobre o diário estoico. Todos os dias um vídeo novo aqui falando sobre como aplicar o estoicismo à sua vida prática, tá bom? Até mais, ótimo dia, tchau, tchau.